Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de filmes que concorrem ao Oscar, né, desse ano de 2021. Vamos falar hoje de uma produção da Tunísia, tá, intitulada O Homem que Vendeu Sua Pele e que está concorrendo, né, ao Oscar de Melhor Filme Internacional ou antigo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né. Já falei dessa categoria aqui em outras oportunidades, né, que é sempre uma categoria que traz filmes de muita qualidade, né, porque mostra cinemas de todo mundo, né, concorrem, né, a essa categoria, sempre com o que eles têm de melhor, né, e para chegar nos 5 finalistas é realmente uma briga de cachorro muito grande aí, né. E esse filme da Tunísia é um filme muito bom também, tá? Ele também está dentro dessa categoria, assim como Covarde Zaida, assim como Druk também, né, no caso, né, que foram os 3 filmes para melhor filme estrangeiro que eu consegui ver, né. E esse filme ele traz uma reflexão muitíssimo interessante, mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender isso. Você tem um casal, né, que é o Ali e a Ber, né. O Ali é um cara que é um cara muito zoador, né, no caso, né. É um cara, vamos dizer assim, muito espirituoso, vamos dizer assim, que gosta de tirar uma com a cara dos outros, né? E ele é apaixonado pela Berna, no caso, né? Os dois vivem na Síria, né? Na pré-guerra civil da Síria, né? E ele diz, né, no trem, né, para todo mundo escutar que ele quer fazer uma revolução, que quer casar com a Ber, né? No caso, todo mundo aplaude, coisa e tal, não sei o quê. Só que, né, você está ali num contexto pré-guerra civil, né, e você falar de revolução em público na rua acaba soando como um crime, né, contra o governo, vamos dizer assim, ele acaba sendo preso. Ele só vai conseguir fugir da prisão por quê? Porque o cara que está interrogando ele é um parente dele, né? Aí ele deixa a porta do escritório dele aberta. Ele falou: eu vou dar uma saída, tá? Você foge, né? Aí ele sai, tranca a porta. E o nosso, né? Aí ele acaba fugindo. E aí ele acaba precisando ir embora, né? Da Síria, né? E ele vai para o Líbano, né? Agora o grande detalhe é o seguinte, né? A namorada dele, né? A Aber, né? A mãe tá querendo arrumar um casamento para ela, né? E aí ela vai, né? Visitar esse cara, que é um cara muito mais rico, né? Somente para agradar a mãe, né? Mas como você vai ter o sumiço, né, do Ali, o Ali vai ter que fugir, né, da Síria para o Líbano, né? E logo depois vem a guerra, né? Isso significa que a Aber também precisa sair, entendeu, da Síria e ir para a Europa para fugir da guerra, né? Ela acaba casando com um cara mais rico e vai morar em Bruxelas, né? E aí, né, nosso Aber, coitado, nosso Ali, ele fica, né, separado da namorada dele, né, afastado da namorada dele, ele vive no Líbano, né? Ele quer ir para a Europa, né, para poder estar perto da namorada dele, mesmo casada, com ela casada, né, no caso, né? E aí o que acontece? Ele vive de ficar visitando vernissagens, né, aberturas de exposições de arte, né, para poder fazer uma boquinha lá para poder comer, né? Numa delas, né, você tem uma mulher que organiza a vernissagem que ele está, chamada Soraya, que é interpretada pela Mônica Bellucci, loura, imaginem isso, né, ela já com uma certa idade, né, mas a louraça lá, né? E aí ela percebe, né, que ele é um refugiado sírio, né? Ela chega, fala para ele: você não está na lista de convidados, pode deixar que depois eu dou uma que eu separo uma comidinha para você, não sei o quê. Mas ela falando mesmo com aquele ar, né, bem de como é que com aquela empáfia, com aquela arrogância de pessoa de um nível social mais alto, né? E aí o nosso Ari, né, fala o famoso F-se para ela, né, no caso, né? E aí o cara que é o artista, né, que está organizando a vernissagem, né, o cara que está, vamos dizer assim, tendo as obras expostas, né, ele fica sabendo do conhecimento do Ali, ele fica tomando conhecimento do Ali, né, e ele vai atrás do Ali: você é refugiado sírio? Sou, né? E aí, né, ele chama o Ali para bater um papo, né, e ele faz uma proposta para o Ali: você quer virar uma obra de arte minha? Eu preciso das tuas costas, né? E aí o que o nosso artista faz? Ele coloca nas costas do Ali, né, uma tatuagem gigantesca ocupando as costas todas, né? E essa tatuagem simboliza o quê? Simboliza o valor de mercado da obra de arte, né? O que ele quer falar com aquela tatuagem nas costas do Ali? Ele quer dizer o seguinte: enquanto que você tem refugiados, né, de países, né, que estão em guerra, né, que a vida deles não vale rigorosamente nada, que eles tentam fugir para outros países, eles buscam asilo político em outros países, eles acabam sendo expulsos desses países
tendo que voltar para o país de origem e morrer, né, no país de origem dele que está em guerra, entendeu? Você tem obras de arte que custam milhões de euros ali, né? E que viajam o mundo inteiro, entendeu? Por quê? Pelo valor delas, pelo valor de mercado delas, né? E elas viajam, elas têm mais liberdade, vamos dizer assim, de circulação, né? Do que um refugiado de guerra, né, no caso, né? Então o que, que ele fez? Ele transformou um refugiado de guerra numa obra de arte para mostrar que o nosso refugiado de guerra, né, quando ele está dentro dos valores de mercado, ele pode viajar para cima e para baixo, como ele passou a viajar, né, como uma obra de arte em exposições em várias partes da Europa, né? Então é uma questão muito interessante, gente. A gente tem que pensar nisso, né? E o que acontece? Para o nosso Ali, isso parecia o quê? A liberdade dele, né? No caso, né? Que ele vai fazer um contrato de trabalho, ele vai ganhar uma grana boa, ele vai ganhar uma moradia em Bruxelas, como ele pediu, né? Para ficar perto da Aber, né? Mas com o tempo, o que acontece? Ele vai se tornando uma obra de arte cada vez mais cara, né? Primeiro, né, o cara que fez as tatuagens nas costas dele é um grande artista, né? Então qualquer coisa que esse artista vai fazer já vai custar milhões de euros, entendeu? Mas o problema é que ele foi se popularizando, né? Ele fazendo as exposições no mundo inteiro, ele tinha que ficar sentado lá o dia inteiro na exposição com a cabeça baixa assim, mostrando as costas, entendeu? O que acontece? Ele acabou ficando cada vez mais objetificado, né? Quanto mais conhecido e mais caro a obra de arte nas costas dele ficava, mais objetificado ele ficou, entendeu? E isso foi tirando também a liberdade dele como indivíduo, a ponto dele ser vendido como uma obra de arte para um cara rico, entendeu? Como se o cara, sabe esses caras ricos que compra quadro, entendeu? Que compra uma obra de arte muito cara, não sei o que, coisa e tal, até como um investimento, às vezes, para depois revender mais caro ainda. Às vezes o cara não sabe patavina de arte, mas ele compra aquela obra de arte que é cara, né? Com uma consultoria de especialistas, coisas e tal, para depois revender. Ele nem quer ter o negócio em casa, ele só quer revender para ganhar mais dinheiro. Então o que acontece? Um cara rico compra ele, entendeu? Como um quadro, como uma obra de arte. E depois ele é leiloado, gente. Ele é leiloado, entendeu? E no leilão acontece uma parada muito engraçada, né? Esse filme ele também tem um humor muito grande, né? Até pelo comportamento, né, debochado, né, do protagonista, do Ali, né? E o ator que fez o Ali, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é um nome muito complicado, tá lá no texto da Batata Espacial, tá? Para vocês darem uma lida lá, tá lá o nome dele direitinho lá. Ele, depois que é leiloado por 5 milhões de euros, né? Ele tá assim, tá a plateia lá da elite rica ali, né? Disputando ele no leilão, né? E ele tá no palco, né? Aí ele desce do palco e começa a andar, né? Encarando as pessoas, né? Um cara de origem muçulmana, né? As pessoas rotulam de quê, né? De terrorista, né? Na Europa, né? Vão rotular ele de terrorista, né? E aí o que ele faz? Ele, sabendo disso, entendeu? Ele finge que vai se explodir, entendeu? No meio daquela multidão e provoca um pânico na multidão e bota a multidão para correr, né? E depois ele fica sentado ali às gargalhadas, entendeu? Foi meio que uma catarse, né? De libertação dele, né? Que quando ele vira, né, esse objeto, quando ele vende o corpo dele, né, achando que vai conseguir a liberdade dele, né? E ele, na verdade, vira um objeto que não tem liberdade nenhuma, né? Ele faz essa catarse, entendeu? Na frente dos outros, né? Meio que se libertando ali, né? Então, quer dizer, é muito interessante esse filme. Esse filme tem realmente uns lances muito engraçados, entendeu? E é um filme também que faz você pensar bastante, né? Ele vai ter um plot twist violento no final, tá? Um plot twist muito violento no final, entendeu? Mas vai ter até uma história meio que mal contada ali. Eu não vou falar aqui por conta dos spoilers, né? Que eu já tenho dado muito spoiler ultimamente, né? Nessas minhas análises aí, né? Mas é interessante vocês verem isso, entendeu? Porque, né, ele fala justamente, né, da questão do preço da obra de arte, coisa e tal, né? E é interessante ver também como esse valor, né, do ser humano, né? O ser humano às vezes não vale nada perante uma obra de arte, né? Um refugiado de guerra não vale nada, né? Quando a gente o cara foge do país dele, né? E depois é expulso, né? Ele foge para um país da Europa e depois é expulso porque ele está em situação irregular, coisa e tal, né? E a gente lembra que essa foi a mesma Europa, né, que provocou tudo isso, né? Com a expansão imperialista no século XIX, onde ela invadiu esses países que hoje estão em guerra, né? Meteu eles num processo de empobrecimento e de instabilidade política muito grande, né? Que agora você leva essa horda de refugiados, né? Que batem as portas da Europa agora, né? Para poder
tentar garantir a vida deles, né? E a Europa fecha as portas para eles e dá as costas para ele. Quer dizer, a Europa usou e abusou desses países, né? Mergulhou esses países na pobreza, na instabilidade política, e agora, né, esse problema todo que a gente vê hoje dos imigrantes, que é uma consequência do imperialismo europeu, né? Agora, quer dizer, os europeus, né, não estão nem aí para aquelas pessoas são tratadas como cidadãos de segunda categoria, ou nem cidadãos, né, no caso, né? Enquanto que uma obra de arte, né, que está ali, vamos dizer assim, no circuitão ali, está na evidência, está no artista lá que é muito valorizado, né? Vale milhões de euros e ela tem mais liberdade, mais autonomia do que as pessoas. Agora, o interessante é que quando um refugiado desses vira uma obra de arte, ele também não tem a liberdade dele, né? Então é muito interessante você ver isso, né? Que o cara acabou, né, não sendo visto como humano, ele acabou sendo visto como um objeto, né, por essa elite rica, entendeu? Então é muito interessante ver o jogo, né, que esse filme faz, né, de reflexão, né, da questão do valor de mercado, do valor da vida humana, né, e ele está levantando uma questão muito interessante aí e com detalhe, né, ele ainda é um filme que faz rir, né, então vale muito a pena assistir esse filme, gente, é um filme realmente que é muito interessante, né? E tem a Mônica Bellucci, né? E a atriz que faz a Aber também, gente, que mulher bonita, meu Deus do céu, vocês têm que ver, né? Eu sei que eu tô falando aqui mais como homem heterossexual ou coisa e tal, mas é uma mulher muito bonita mesmo. Acho que até as mulheres que forem ver esse filme e olharem, né, a atriz, né, que faz a Aber, né, vocês vão também achar ela bonita pra caramba também, tá certo? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto já está lá na Batata Espacial, tá? Para vocês lerem, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão, se inscrever no canal, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.